A vida e a morte são fenômenos fascinantes intrinsecamente conectados por um ciclo eterno de existência e renascimento. A visão convencional da morte como o término final é desafiada por perspectivas que destacam a continuidade da consciência para além do momento da transição. Em um nível mais profundo, a morte é concebida como uma passagem para um novo estado, algo semelhante à chama que pode ser reacesa. O corpo humano, segundo essa filosofia, é considerado um templo do Espírito Divino, um recipiente sagrado que abriga a essência da existência. De uma maneira mais ampla, todos nós fazemos parte de um todo maior, conectados por uma rede invisível de energia e consciência. A noção de existência individual é questionada, pois, segundo essa perspectiva, compartilhamos todos a mesma consciência universal. Comparando a morte de uma célula com a morte de um indivíduo, a analogia destaca a ideia de que a morte não é um fim absoluto, mas sim uma parte natural e essencial do ciclo da vida. A morte de uma célula não impede a continuidade da vida, assim como a morte de um indivíduo não prejudica a consciência humana como um todo. Nesse contexto, a reencarnação emerge como uma chave para compreender a intrincada relação entre o macrocosmo e o microcosmo, entre o Criador e o criado. A morte, então, é interpretada não como um ponto final, mas como uma transição fluida para uma nova forma de existência, perpetuando o ciclo eterno. A crença na imortalidade da alma se fundamenta na premissa de que o eterno é indissolúvel, resistente à destruição. Assim, segundo essa visão, a alma transcende as limitações temporais e físicas, garantindo uma existência que perdura além do véu da morte. Essa perspectiva desafia as concepções convencionais sobre vida e morte, proporcionando um olhar cativante sobre a natureza fundamental da existência humana. A compreensão da morte como uma mera cessação da existência é desafiada por perspectivas que a enxergam como uma transição para uma nova forma de ser. Em vez de ser o ponto final, a morte é encarada como um limiar que leva a uma jornada além do que podemos perceber com nossos sentidos finitos. Ao abraçarmos essa visão, podemos explorar a ideia de que a morte não representa o término absoluto, mas sim uma metamorfose, uma transformação que transcende a esfera física. É como se a vida, ao encontrar a morte, desse origem a uma nova expressão de existência, uma continuação em outra dimensão. Esse entendimento da morte como transição sugere que a consciência persiste para além do momento final do corpo físico. Pode-se visualizar a morte como uma porta que se abre para um reino desconhecido, onde a energia vital se transforma e se reintegra ao tecido mais amplo do universo. Essa perspectiva desafia a dualidade simplista entre vida e morte, destacando a complexidade e a interconexão desses estados aparentemente opostos. Ao invés de um término abrupto, a morte é vista como parte integrante de um ciclo contínuo, onde a energia vital é constantemente renovada e reconfigurada. Considerando a morte como uma transição, somos convidados a repensar nossa relação com o desconhecido e a enfrentar a inevitabilidade desse processo com uma mentalidade mais aberta. Em vez de temer o fim, podemos abraçar a ideia de que a morte nos conduz a novas formas de existência, desvendando mistérios que transcendem nossa compreensão atual. Dessa maneira, a morte deixa de ser um ponto final assustador e se transforma em um capítulo intrigante e misterioso da jornada da vida. Essa abordagem não apenas desafia as concepções tradicionais sobre o término da existência, mas também nos incentiva a explorar as possibilidades de um universo que vai além do que nossos olhos podem captar. A ideia de que todos somos partes de um todo maior, unidos por uma consciência universal, abre portas para uma compreensão mais profunda da interconexão que permeia a existência. Essa perspectiva transcende as fronteiras individuais, sugerindo que, além das aparências e das diferenças aparentes, existe uma ligação invisível que une a diversidade da vida. Nesse entendimento, cada ser humano é percebido como um componente essencial dessa teia cósmica. As barreiras que nos separam são vistas como ilusórias, e a singularidade de cada indivíduo é compreendida como uma expressão única da consciência universal. Cada pensamento, ação e experiência contribuem para a complexidade desse todo, moldando e sendo moldado por essa conexão intrínseca.
A consciência universal é concebida como um campo de energia que transcende as limitações do tempo e do espaço, abrangendo todas as formas de vida. Cada pessoa é considerada uma célula vibrante em um organismo cósmico, compartilhando informações e influências de maneiras intricadas e interdependentes. Essa compreensão da conexão universal também implica em questões éticas e espirituais. A empatia surge como um princípio vital, uma vez que reconhecemos que o que afeta um indivíduo reverbera no todo. O amor e a compaixão se tornam forças que fortalecem os laços dessa unidade subjacente, promovendo um entendimento mais profundo da responsabilidade mútua que temos para com o conjunto. Ao explorarmos essa ideia de conexão universal, somos desafiados a transcender visões egocêntricas e divisões artificiais. A jornada da autodescoberta passa a ser também uma busca pela compreensão de como nossas vidas individuais se entrelaçam com o tecido mais amplo da existência. Essa perspectiva não apenas transforma a maneira como nos vemos, mas também influencia nossa relação com os outros e com o mundo ao nosso redor. Portanto, a noção de que todos somos partes de um todo maior não é apenas uma abstração filosófica, mas uma chamada para reconhecer e celebrar a interdependência que sustenta a complexidade e a beleza da vida. A concepção da reencarnação surge como uma chave fundamental para desvendar a intrincada relação entre o Criador e o criado. Ela sugere que a jornada da alma não se limita a uma única existência, mas é um ciclo contínuo de renascimento, proporcionando uma compreensão mais profunda da interligação entre a fonte primordial e suas manifestações individuais. Ao considerar a reencarnação, visualizamos a existência como uma sucessão de experiências e aprendizados ao longo de múltiplas vidas. Cada encarnação é percebida como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma jornada contínua na qual a alma busca a compreensão de si mesma e do propósito mais amplo que a envolve. Essa perspectiva implica que a relação entre o Criador e o criado transcende os limites temporais e físicos de uma única vida. A reencarnação oferece um panorama mais abrangente, no qual cada vida é um capítulo em um livro infinito, e o processo de renascimento é a ponte que conecta esses capítulos. A compreensão da reencarnação também sugere que o Criador, em sua infinita sabedoria, proporciona à criação a oportunidade de evoluir, aprender e crescer através de experiências diversas. Cada vida vivida é uma expressão única dessa relação dinâmica, moldando a jornada da alma em direção à compreensão mais profunda de sua própria natureza e duelo inseparável com a fonte divina. Portanto, a reencarnação é vista como um elemento essencial na compreensão do intricado vínculo entre o Criador e o criado, oferecendo uma visão holística que vai além das limitações de uma única existência. Ela revela a continuidade da relação cósmica, onde a criação se desdobra em ciclos de renascimento, proporcionando oportunidades contínuas para a expansão da consciência e a busca do conhecimento espiritual mais profundo. A analogia entre a vida e a morte como ondas que se formam e se dissolvem no oceano da existência oferece uma visão poética e profunda da natureza transitória desses estados. Ao contemplarmos essa metáfora, somos levados a perceber que cada vida é uma onda única, surgindo da vastidão do oceano cósmico para, eventualmente, retornar à sua essência. A vida, nesse contexto, é representada como uma onda que se ergue, trazendo consigo vitalidade, experiências e expressões únicas. Assim como as ondas que emergem no oceano, nossas vidas têm um início e um curso, mas, inevitavelmente, encontram seu destino na dissolução, retornando à vastidão do todo. A morte, por sua vez, é comparada à dissolução natural da onda de vida de volta ao oceano da existência. Não é o fim absoluto, mas sim uma fusão de volta à fonte universal. Essa perspectiva sugere que a morte não é um ponto final, mas parte integrante do ciclo contínuo de formação e dissolução, assim como as ondas que constantemente aparecem e desaparecem no oceano. A metáfora também destaca a interconexão entre todas as vidas, representadas como diferentes ondas no mesmo oceano. Cada onda, única em sua forma e movimento, compartilha a essência do oceano que a sustenta. Da mesma forma, cada vida individual é única, mas todas são intrinsecamente conectadas pela vasta corrente da existência.
Ao contemplarmos a vida e a morte como ondas no oceano da existência, somos convidados a apreciar a beleza efêmera de cada momento, reconhecendo a transitoriedade inerente a essa jornada. Essa metáfora não apenas enriquece nossa compreensão da vida e da morte, mas também nos inspira a mergulhar na vastidão do mistério que permeia a experiência humana. A concepção de que o corpo humano é um templo do Espírito Divino sugere uma perspectiva reverente sobre a existência, considerando-o como uma manifestação individualizada do Criador. Essa visão destaca a sacralidade intrínseca ao corpo, percebendo-o como um receptáculo sagrado que abriga a centelha divina. Ao considerar o corpo como um templo, somos convidados a apreciar sua complexidade e funcionalidade como uma criação divina. Cada órgão, cada célula, é visto como uma expressão da sabedoria e da inteligência inerentes ao ato criativo do universo. Nessa perspectiva, a saúde e o bem-estar do corpo são considerados como aspectos fundamentais da manutenção desse templo sagrado. A ideia de que o corpo é uma manifestação individualizada do Criador enfatiza a unicidade de cada ser humano. Cada corpo é único, uma obra-prima singular que reflete a diversidade infinita da criação. Essa singularidade é vista como uma expressão única da vontade do Criador, com propósitos e potenciais específicos para cada indivíduo. Essa visão também implica uma responsabilidade sagrada em relação ao cuidado e respeito ao corpo. O cultivo da saúde física e mental é considerado não apenas como um ato pessoal, mas como uma forma de honrar e preservar o templo que abriga o Espírito Divino. A prática de hábitos saudáveis e a atenção ao equilíbrio emocional são vistos como uma manifestação de gratidão pelo presente da vida e da criação. Ao reconhecer o corpo como um templo do Espírito Divino, surge uma apreciação mais profunda da conexão entre o físico e o espiritual. A manutenção desse templo não é apenas uma questão de saúde, mas também uma jornada de autodescoberta e busca por um alinhamento mais profundo com a divindade que habita cada ser. Assim, a compreensão do corpo humano como um templo do Espírito Divino não apenas enriquece a visão da existência humana, mas também inspira uma abordagem reverente e consciente em relação à vida, à saúde e ao propósito divino que permeia nossa jornada terrena. A busca pelo Criador revela-se, na verdade, uma jornada intrínseca para o autoconhecimento, uma exploração destinada a compreender a própria essência como parte integrante do todo divino. Nessa perspectiva, a jornada espiritual transcende a noção convencional de procurar por uma entidade externa e direciona-se para o interior, desvendando a conexão profunda entre o buscador e o Criador. Ao buscar o Criador, o indivíduo embarca em uma jornada para explorar os recessos mais profundos de sua própria alma. A busca externa converte-se em uma busca interna, onde cada descoberta sobre o Criador reflete simultaneamente uma compreensão mais profunda de si mesmo. A jornada espiritual, assim, torna-se uma jornada de autoexploração, uma busca pela verdadeira natureza que compartilha a essência do divino. Essa abordagem também sugere que o Criador não é uma entidade distante, mas uma presença imanente que permeia cada aspecto da existência. Assim, ao se conhecer, o indivíduo reconhece que sua própria essência é inseparável do todo cósmico. Cada passo na jornada espiritual revela uma conexão mais íntima com o Criador e, por conseguinte, consigo mesmo. A busca pelo Criador, então, torna-se um caminho de autotransformação, onde o buscador transcende as ilusões da separação e abraça a unidade subjacente de todas as coisas. É como se, ao conhecer o Criador, o indivíduo desvendasse os véus que obscurecem a compreensão de sua própria divindade intrínseca. Dessa forma, a busca pelo Criador é, em essência, uma jornada para se conhecer a si mesmo como uma expressão única e valiosa do todo divino. É uma jornada que não apenas revela a interconexão entre o buscador e o Criador, mas também proporciona uma profunda compreensão da unidade que permeia toda a existência. Essa jornada espiritual, então, transcende as fronteiras do tempo e do espaço, transformando-se em uma exploração eterna e significativa da própria essência divina. A afirmação de que a morte não pode destruir o que é eterno ressoa como uma reflexão profunda sobre a natureza da existência.
Nessa visão, a imortalidade da alma é reconhecida como uma lei universal, sugerindo que a essência eterna transcende os limites temporais da vida física. A morte, sob essa perspectiva, é compreendida como uma transição, não como um término absoluto. A imortalidade da alma é vista como algo intrínseco, algo que não pode ser aniquilado pela passagem do tempo ou pelo evento da morte física. É como se a essência mais profunda de cada ser fosse imune à destruição, persistindo além dos limites da existência terrena. Essa concepção da imortalidade da alma como uma lei universal destaca a ideia de que a vida é apenas uma manifestação temporária dessa essência eterna. A morte, portanto, é uma mudança de forma, uma transição para um estado além do visível, onde a alma continua sua jornada em um plano mais sutil. A noção de uma lei universal implica que a imortalidade da alma não é uma exceção, mas uma verdade inabalável que se aplica a todos os seres. É como se a eternidade da alma fosse um princípio fundamental que permeia todo o cosmos, conectando cada indivíduo a essa realidade duradoura. Essa perspectiva também influencia a maneira como enfrentamos a morte e lidamos com a perda. Ao reconhecer a imortalidade da alma como uma lei universal, podemos encontrar consolo na ideia de que aqueles que partiram continuam existindo em um estado além do alcance dos sentidos físicos. Assim, a afirmação de que a morte não pode destruir o que é eterno e que a imortalidade da alma é uma lei universal não apenas oferece conforto espiritual, mas também convida a uma compreensão mais profunda da natureza duradoura da existência além do véu da morte. É uma visão que transcende a efemeridade da vida física, lançando luz sobre a continuidade eterna que une todas as almas em sua jornada cósmica.